Inúmeros indícios técnicos demonstraram claramente que o campo magnético terrestre já está mudando, o que significa que os polos estão se preparando para trocar de lugar. Ainda não se pode confirmar que uma inversão está para ocorrer, mas a possibilidade não é pequena. Cientistas usaram imagens de satélite e cálculos complexos para estudar o deslocamento do campo magnético e tentar determinar se a inversão é iminente ou não. Eles descobriram que o ferro fundido e o níquel estão drenando energia do dipolo na borda do núcleo da Terra, onde é gerado o campo magnético do planeta. Eles também descobriram que o polo magnético norte está especialmente turbulento e imprevisível. Se os blocos magnéticos se tornarem fortes o suficiente para enfraquecer o dipolo, os polos mudarão oficialmente. Embora a inversão dos polos não seja nada novo na história da Terra, dessa vez pode ter sérias implicações para a humanidade, por conta do estilo de vida moderno. O nosso campo magnético nos protege de raios solares e cósmicos. Durante o processo de troca dos polos, que pode demorar séculos, este escudo protetor pode diminuir para até 1/10 de sua capacidade típica. A radiação então pode se aproximar do planeta muito mais do que o habitual. Eventualmente pode atingir a superfície da Terra, tornando regiões inabitáveis e causando extinção de espécies. Antes disso acontecer, porém, um campo magnético enfraquecido provavelmente já afetaria os satélites em órbita no planeta. De fato, tais tecnologias já sofreram falhas de memória em outros danos quando expostas a tal radiação no passado. Os danos causados a satélites podem afetar vários sistemas, inclusive os que controlam as redes elétricas. Se essas redes falharem, podem levar a apagões mundiais que especialistas preveem que poderiam durar décadas. Sem redes elétricas funcionais, não poderíamos usar celulares e eletrodomésticos, sem contar as vidas que estariam em risco se as fontes de energia reserva dos hospitais se esgotarem. Vocês já repararam no aumento dos acidentes aéreos e nos eventos climáticos extremos que temos testemunhado? Será que tudo isso está conectado à inversão dos polos magnéticos da Terra? Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é a inversão dos polos. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do núcleo líquido do planeta. É uma proteção divina contra as explosões solares e a radiação cósmica. Porém, algo anormal está acontecendo com esse núcleo. Relatórios científicos indicam que ele pode estar se movendo de forma irregular, girando mais rápido ou até diminuindo a sua rotação. E isso está causando uma instabilidade no campo magnético da Terra, como a conhecida anomalia do Atlântico Sul, que afeta diretamente a navegação e os sistemas tecnológicos. O enfraquecimento do campo magnético é um dos sinais mais preocupantes. Estudos apontam que ele está diminuindo cerca de 5% a cada década, que é bastante alarmante. Esse escudo magnético é o que protege a Terra de radiações solares e cósmicas, que sem eles poderia literalmente esterilizar a superfície do nosso planeta. A última inversão significativa ocorreu há cerca de 780 mil anos, mas a taxa de mudança atual é incomparavelmente mais acelerada, indicando que estamos entrando em um período de transformações sem precedentes. E o que dizer das explosões solares? Elas fazem parte de um ciclo natural, conhecido como ciclo solar, que dura em média 11 anos. Durante o pico desse ciclo, a atividade no Sol aumenta, resultando em grandes erupções de partículas carregadas, conhecida como ejeções de massa coronal. Quando essas partículas atingem a Terra, interage diretamente com o campo magnético, causando as tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desestabilizar satélites, sistemas elétricos e, em casos mais graves, causar apagões em larga escala. A NASA e outras agências espaciais têm monitorado um aumento significativo nessas atividades solares. Esse ciclo atual, previsto para atingir o seu pico por volta de 2025, já está mostrando sinais de ser um dos mais intensos das últimas décadas. Combinado com o enfraquecimento do campo magnético da Terra, o impacto dessas explosões solares
pode ser devastador. Imagine sistemas de navegação, redes de energia, internet e até mesmo aeronaves sendo diretamente afetados. Agora vamos aprofundar um pouco mais no impacto dessas mudanças. Por exemplo, o enfraquecimento do campo magnético tem um efeito cascata em diversas áreas. Não se trata apenas de queda de aviões ou falhas tecnológicas. Esse fenômeno também afeta os padrões climáticos globais. A interação entre o magnetismo terrestre e as partículas solares pode gerar alterações nas correntes atmosféricas, aumentando a frequência e a instabilidade de eventos climáticos extremos, como furacões, enchentes e secas prolongadas. Além disso, a alteração no núcleo da Terra pode influenciar a forma como os continentes se movem. É possível que isso desencadeie uma maior atividade sísmica e vulcânica, já que o movimento do magma está diretamente ligado ao funcionamento do campo magnético. A erupção do vulcão Runga Tonga, em Tonga, causou diversos impactos em várias partes do mundo. A violenta explosão gerou uma nuvem de fumaça que impressiona. Veja as imagens. A erupção do vulcão Runga Tonga, na nação polinésia de Tonga, que aconteceu no sábado, foi um evento de escala global. A violenta explosão gerou uma nuvem de cinzas que chegou a 30 quilômetros de altura, o que alcançou a estratosfera do planeta Terra. O estouro provocado pela erupção gerou uma enorme onda de choque visível nas imagens de satélites meteorológicos. É possível ver a enorme coluna de cinzas eclodindo no meio do Pacífico e se expandindo ao alcançar altitudes mais elevadas. Segundo o Metsu, o evento foi tão significativo que o som da explosão do vulcão em Tonga foi ouvido a centenas de quilômetros de distância. Moradores de Fiji, a 800 quilômetros do vulcão, gravaram vídeos dos ruídos gerados pela erupção. O mesmo levantamento apontou que houve um pico de pressão atmosférica do sul ao norte do Brasil por causa dessa explosão. O mesmo padrão foi observado na Nova Zelândia, Japão, Estados Unidos e até na Finlândia, país do norte europeu que fica a 15 mil quilômetros de distância do vulcão. E aqui entra uma questão que muitas vezes é ignorada. Como essas mudanças podem impactar as vidas humanas em longo prazo? Estamos falando de alterações que vão muito além do nosso entendimento atual. A interação entre as explosões solares e o campo magnético da Terra cria as famosas auroras boreais ou austrais, porém em períodos de forte atividade solar. Essas auroras podem ser vistas em latitudes mais baixas, indicando que a proteção do campo magnético está falhando em conter os fluxos de partículas. Além disso, o enfraquecimento do magnetismo está diretamente relacionado ao aumento das anomalias magnéticas, como a do Atlântico Sul. Um fenômeno astrofísico virou notícia nos últimos dias na internet. A chamada anomalia magnética do Atlântico Sul está crescendo, principalmente sobre o Brasil. E os cientistas brasileiros avaliam as consequências disso. O alerta veio do Observatório Nacional, instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Pesquisadores devem ficar atentos ao crescimento da anomalia magnética do Atlântico Sul, que afeta diretamente o território brasileiro. Embora o termo anomalia possa sugerir preocupação, este físico do Observatório Nacional diz que o fenômeno é normal e vem se deslocando de forma lenta e gradual há séculos. Esse campo magnético da Terra, que é aproximadamente um comportamento de um ímã, como se fosse um grande ímã na Terra, não é perfeito, não é um ímã de verdade. Ele é produzido por fenômenos internos, por processos que acontecem lá no núcleo, lá no interior da Terra, e ele não se manifesta igual em todo o planeta. Tem diferenças. O planeta Terra tem um campo magnético natural, que atua como um escudo contra partículas solares. A anomalia magnética do Atlântico Sul permite que a radiação chegue mais perto da superfície.
Na verdade, essa blindagem, essa bolha, ela simplesmente fica mais fina nessa região. Isso já é conhecido há vários anos, várias décadas, e nessa situação, essas partículas mais energéticas, elas acabam entrando mais, né? Então, se elas são bloqueadas normalmente a 1.000 quilômetros de altura, elas conseguem descer a 200 quilômetros, mais ou menos, e aí inicia esse processo de novo, né, de blindagem. O que chega na superfície são as partículas já menos energéticas, menos nocivas. O Observatório Nacional assegura que a anomalia magnética não oferece riscos aos seres humanos, aos animais e às plantas. O único impacto é uma possível interferência no funcionamento dos satélites que orbitam a Terra. Os satélites, quando estão varrendo a superfície terrestre, eles são desligados nesta região porque pode afetar a funcionalidade e os produtos desses satélites. Isso inclui satélites de sensoriamento remoto, isso inclui satélites de comunicação. Então, esse é o único efeito conhecido dessa anomalia geomagnética do Atlântico Sul. E depois que ele atravessa essa região, o que deve demorar alguns minutos, alguns dezenas de minutos mais ou menos, aí ele volta à sua operação normal. Tudo isso para proteger a eletrônica desses equipamentos. E agora eu quero saber de você. Qual é a sua opinião sobre essas mudanças? Você acha que estamos nos aproximando de algo maior? Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.